a aula de hoje, oficialmente boa noite, né? A aula de hoje é uma recapitulação do que a gente tem visto, uma recapitulada aí do conteúdo, tanto estrutural como de eixo temático, mais estrutural pra gente dar uma revisada também, como raciocinar, assim que a gente pega a redação. Basicamente, aqui é o modelo que a gente trabalhou durante o primeiro semestre. Não vou esmiuçar ele agora não, vou por partes. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Eu queria trazer de início já uma proposta de redação, pra gente se imaginar no contexto do Enem. Então seria... Hoje eu trouxe um tema que eu acho muito forte para esse ano, que é a inclusão social. A gente teve da comunidade surda em 2017, eu vou trazer uma redação nota 1000 também, mas eu acho que isso pode ser abrangido para outros grupos, como a gente tem visto nas aulas presenciais, de que outros grupos são grupos em potencial para ser o foco do Enem. Porque o Enem ele não vai trazer como é que é a inclusão social no Brasil de modo geral. Ele vai trazer, como trouxe para o surdo, com pessoas com TEA, né, que é com transtorno do espectro autista. Tem pessoas, pode trazendo cadeirantes, pode trazer pessoas com deficiência visual. E eu trouxe também aqui hoje as deficiências invisíveis, que são outras que eu acho que vale o foco, porque tem entrado muito em foco, em debate por esses tempos. E seria interessante deles colocarem, né? Ou até de vocês trazerem como uma curiosidade, como um dado novo. E aí eu trouxe aqui, eu queria botar... Eu sou totalmente leiga de... Aqui, ativar a caneta. Legal. Será que volta? Não volta. Tá. Aqui eu trouxe a Ctrl Z deve voltar. Hã? Ctrl Z deve voltar. Não voltou não. Minha coordenação é ótima. Alternativas para a inclusão social de portadores de necessidades especiais, certo? Eu vou entregar esse tema para vocês no grupo, em PDF, para vocês fazerem uma redação, de forma que vocês mais terem afinidade, né? Não necessariamente seguindo uma fórmula. Mas eu trouxe também dois textos motivadores que ajudam a pensar sobre a causa de uma forma mais geral. Aqui a gente vê que essas pessoas com deficiência, porque a gente não chama mais Pessoas deficientes deficientes. físicos, né? A gente chama de pessoas com deficiência, porque dá um caráter humano pro outro e não objetificado, menorizado e tal. Então a gente pensa aqui no mercado de trabalho, aqui a gente mostra no mercado de trabalho e aqui de modo geral no ensino, no grau de escolaridade. Aqui a gente tem 61% de pessoas com deficiência sem instrução e fundamental incompleto. 14% com fundamental completo, apenas. 18% que conseguiram completar o ensino médio e 7% dessas pessoas conseguiram completar o ensino superior, né? E quanto à inclusão no trabalho, esse dado é interessante, porque a gente consegue ver que aqui, pesquisa mostra a visão de RH e de pessoas com deficiência, ou seja, eles pegaram ali umas empresas, né, e perguntaram opinião de todas as pessoas ali que trabalham e fizeram essa avaliação matemática, quantificaram o que é, como é que funciona hoje em dia a acessibilidade como um todo para essas pessoas. De acessibilidade, quando a gente pensa de algo estrutural, por exemplo, rampas, sabe? Uma coisa mais da estrutura do local mesmo. Aqui, 48,9 é o que ganha, né? Esse dado de inclusão. Essa escala vai de 0 a 100, no caso? Não necessariamente. Aqui seria mais de preparo dessa situação de trabalho, entendeu? Pense de uma forma proporcional. Vamos pensar em porcentagem, por exemplo. 48,9% das empresas possuem acessibilidade. Não é esse o dado, mas vamos pensar dessa forma. A ideia é pegar a lógica.
Preparo de gestores. 30% delas conseguem preparar os gestores para receber esse tipo de pessoas, né? A qualificação de profissionais, 29,5%, ali tá na média também com o anterior. Vagas adequadas, 26%. O que eu falo vagas adequadas? Pessoas com nível superior, por exemplo, elas conseguem vagas em empregos para nível superior, nas áreas que elas cursaram, entende? Então, essa vaga, ela é direcionada para as pessoas corretamente? Ou as pessoas só conseguem empregos, mesmo com superior completo, em lugares onde as outras pessoas também conseguiriam? Pessoas que venceram todo esse tempo de estudo conseguem uma oportunidade de emprego, de trabalho melhor? Não necessariamente, a gente está vendo aqui. Preocupação além das cotas. Por quê? Toda empresa hoje em dia tem cotas para incluir pessoas, né, com deficiência, né, em seu corpo trabalhista. E as pessoas acreditam, aqui o dado mostra que as pessoas acreditam que é só liberar uma vaga para esse tipo de pessoa, né, para esse tipo de grupo, e tá tudo bem, já fiz a minha parte. Então, não é o suficiente. Preparo do RH, né, preparo das pessoas ali do convívio, também denota uma discrepância. E um plano de carreira também. O plano de carreira seria ascender, né? Tipo, eu tô nessa posição e eu prevejo que em 5 anos eu vou estar 2 cargos acima. Não existe isso. Porque não se tem uma É, perspectiva. até porque isso aí está diretamente relacionado com a questão das cotas. Se eles já contratam pensando em somente suprir a quantidade de cotas, não tem por Exato. que preparar uma ascensão. É menor É. ainda. A cota vem para um cargo específico, perfeito. Então, quando vocês pegam esse dado, a ideia não é pegar o número, não é pegar o dado em si. Porque se eu jogar esse dado na redação do Enem, ou ele vai dizer que é plágio. Eu não posso pegar o dado que o texto motivador traz e jogar na redação. Porque ele vai dizer, essa pessoa, ela não se inspira, ela não tem criatividade, ela literalmente copiou o que ela viu, ela não tem repertório, não tem conteúdo. Ela viu um dado, achou interessante e repetiu. Então você não está trazendo para o corretor uma informação nova. E ele vai tirar ponto, seja por plágio, se você colocar a informação do texto exatamente igual, seja por falta de criatividade, que você não trouxe algo novo. O texto inspirador, motivador, é justamente para você não fugir do tema. Ele vem para você entender do que se trata. Então, se eu consigo ver a proposta anterior aqui nesse slide, alternativas para a inclusão de necessidades especiais, o que seria? Ficou meio ambíguo, será que grupo será esse e tal? Aí eu venho para aqui, pro texto motivador e penso, já sei. Então, não são pessoas surdas, não são pessoas com cadeira em condição de cadeirante, são pessoas todo geral. Então, é todo um agrupamento maior. O texto, o texto motivacional, ele vai te direcionar para isso. Certo? É o endereço de entrega do tema, né? Ele dá a cidade no tema e depois pede um lugar específico. Tipo isso. E aí, trazendo sobre deficiência ainda, eu achei essa imagem interessante. Ela não é boa, mas ela é muito interessante. Por quê? Como se trata de um ciclo, não tem início, não tem fim, exatamente, né? Então, pode começar aqui em qualquer dos eixos, mas basicamente vamos começar daqui, ó. Não consegue sair de casa, logo não são vistas. Por que não consegue? Essas pessoas não saem de casa. Porque na rua não tem acessibilidade. E a gente fala estrutural mesmo. Como é que funciona o passeio do Brasil? Principalmente, acho que em todas as cidades, mesmo nas cidades grandes, o passeio de uma casa é de uma regulação, da casa seguinte em outra. E eu falo isso de uma forma muito estrutural. Tem lugares que não tem rampa, ou se tem a rampa é muito íngreme. Então, não é só colocar algo estrutural ali e achar que tá suficiente. Mas nem isso é feito. Então, as pessoas evitam de sair de casa porque vão dar trabalho pra família, porque fica complicado, não sabe como é a volta. O carro tem que ser adaptado, por exemplo. Isso depende muito da condição, né? Como elas não são vistas, elas não são reconhecidas como membro da comunidade. Então a gente não se vê como igual. A gente não vê como parte de um mesmo grupo. Claro, somos diferentes, mas somos parte de uma mesma comunidade. Só que elas continuam aqui, nessa altura, invisíveis.
Como não são membros, a falta de acesso não é um problema. Então, vamos pensar aqui para outra pessoa de fora. Vou fazer um bonequinho. Essa sou eu. Se eu tô numa comunidade e eu não vejo, não tenho contato com essas pessoas com deficiência no meu dia a dia, eu não vou me importar em criar condições de acessibilidade, por quê? Nem tem gente aqui com esses critérios, não tem gente, tá, caso surja alguém a gente cria, mas essas pessoas nunca vão aparecer se não tiver a disponibilidade mínima, a condição mínima para que elas estejam lá. Essa garantia de direito, a garantia do direito de estar, de comparecer, que depende muito dessa visão mais ampla. E aí, sem o acesso a bens e serviços, não há como serem incluídas. E, sem serem incluídas, continuam invisíveis e são alvo de discriminação. Por que elas são alvo de discriminação? Por serem diferentes, por não serem membros da comunidade. Então, isso é um ciclo sem fim, que só é quebrado com a sensibilização, né? Com a mudança de perspectiva das pessoas. Ai, uau, tá muito seco aqui. Tá, e aí o que eu trouxe? Um grupo interessante que o Enem pode ou não trazer de novo, e se não trazer uma coisa interessante também de vocês citarem, inclusive sobre empatia, é que existe agora o grupo das deficiências ocultas ou deficiências invisíveis. Geralmente se usa a palavra oculta. E é identificada por esse cordãozinho do girassol. Aquele cordão do autismo, aquele do quebra-cabeça, assim, tá sendo inclusive substituído para que esse agrupe todas as deficiências ocultas, né? E como uma forma de garantia de direito também, acessar lugares preferenciais em ônibus, em filas. E aqui a gente tem algumas dessas doenças, ó. O autismo, o TDAH, demência, doença de Crohn, deficiência intelectual, esclerose múltipla, síndrome de Tourette, deficiência auditiva, visual, entre outros. A gente tem aqui também outras doenças invisíveis, como, por exemplo, reumáticas, dor crônica, no geral, que a gente não consegue ver que existe um prejuízo, um sofrimento para aquela pessoa. E por isso a gente não tem empatia. A gente vê uma pessoa cega na rua, guiada por um cachorro, a gente pensa, poxa, deve ser difícil pra ela andar nessa rua toda esburacada, mas às vezes tem uma pessoa com um tipo de deficiência que você não vê e pra você não existe essa importância de modificação. Analise. Agora a gente volta aqui pra ideia de cheguei no Enem e eu trouxe 2 temas pra gente fazer 2 análises, né? Encontro um tema assim. O que eu tenho que saber primeiro? Qual é o assunto principal desse tema, dos temas aí? Os desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil e alternativas para a inclusão social dos portadores de necessidades especiais. O assunto... Aquilo de núcleo, né? Os professores, eles geralmente mudam um pouco o nome, né? Mas seria basicamente o núcleo, né, do tema. O núcleo, o assunto principal, seria a inclusão social, nos 2. Porque a inclusão social, ela pode ser de várias pessoas de um grupo, de outros grupos, de mulheres, de homens. Então, o que não varia aqui de forma nenhuma é a inclusão social. Pode ser, por exemplo, no Brasil, na Europa, na América do Sul, mas vai ser a inclusão social. Pode ser um desafio, pode ser a permanência, pode ser alguma alteração, pode ser a alternativa, mas vai ser inclusão social. O tema da redação, para não ter uma fuga parcial, então em todos os parágrafos tem que haver o centro inclusão social. E a gente pensa no recorte. O recorte é o quê? Vamos pensar, a gente pega uma folha e a gente recorta a parte que a gente quer. A gente fica nas mãos só o trecho que a gente quer daquela folha. E isso é o recorte. Então, numa folha de inclusão social, eu vou recortar um tipo de grupo aqui. Nessa primeira redação, o meu recorte são pessoas com autismo. Então, tinha vários tipos de deficiência. Eu fui lá, recortei pessoas com autismo. E esse vai ser meu foco, que eu vou segurar e vou escrever o texto inteiro. Enquanto que na de baixo, ela é bem mais genérica. Portadores de necessidades especiais.
Então, ela abrange ali um recorte muito maior da folha, certo? Aí a gente tem um contexto. Em que contexto? Como eu falei, pode ser na América do Sul, pode ser no Brasil, pode ser no mundo inteiro, pode ser em um estado do Brasil. Tem um contexto específico. Pode ser numa escola, um local. Basicamente, a primeira traz no Brasil, ou seja, em toda a minha redação eu vou ter que falar no contexto brasileiro. Deixar bem claro que eu tô falando que isso acontece no contexto brasileiro. E na segunda, eu não preciso citar em momento nenhum. Eu só preciso falar do tema sem dar nenhum recorte de lugar. Eu posso falar, inclusive, de mundo, de Brasil. Eu posso citar, inclusive, que no Brasil tem isso e aquilo. Mas eu não sou obrigada. O primeiro tema, sim, me traz. E a tendência dos temas do Enem, né? A gente tem aqui os últimos temas eu agrupei. Tem sempre esse recorte, ó, no Brasil, no Brasil, no Brasil, na sociedade brasileira, regiões do Brasil, 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 enfim. Então, é uma coisa a se levar em consideração, se existir. E o delimitador, o que delimita, o que dá um limite. Isso é importante, por quê? Se eu tô falando que sobre a inclusão social de pessoas com autismo no Brasil, eu quero que você fale de desafios. Toda a minha redação, os 4 parágrafos, tem que trazer sobre os desafios. Diretamente ligado. Eu não posso falar sobre passado e presente, futuro. Não, eu posso até falar, mas no contexto, sempre no contexto dos desafios, né? Sem sair desse eixo grande, assim, temático, pra não dar fuga parcial do tema. Enquanto que aqui, na segunda, eu vou ter que falar no texto inteiro sobre as alternativas que eu tenho para garantir que isso ocorra, né? Essa inclusão social, certo? Basicamente, isso aqui. E a gente levou esse tempo todo só para destrinchar o tema. Isso é muito importante. Cheguei lá na prova. A primeira coisa que a gente faz é abrir a redação. Pensei aqui comigo. Vou ler aqui os textos motivadores. Vou ler aqui esse tema. E vou deixar meu cérebro pensando lá no subconsciente, enquanto que eu vou fazer o restante da minha prova. Não precisa fazer a prova inteira, mas deixe sua mente descansar em relação a isso. Não fica, você pode até fazer um rascunho, mas não faça a redação de primeira. A sua mente ela vai processar esse tema e você vai, inclusive, amenizar a sua ansiedade. Conseguiu ali entender, destrinchar esse tema, não tem muito segredo. Aí, o que eu falei? Antes de responder a redação... de ter respondido ali algumas questões da prova e tal, você volta para a redação e rascunha. Claro, você já pode ter rascunhado antes, mas a ideia é não faça de primeira. Aí eu trouxe como foco esse tema, né? Alternativas para a inclusão social de portadores de necessidades especiais, que ele é mais geral. Coloquei aqui, cria um raciocínio. É como eu falo em sala. Finge a gente que tá fofocando, que tá contando uma história. Aconteceu ali com o meu vizinho, ó. Aconteceu um problema. Todo problema tem uma causa. Alguém causa esse problema, causa de alguma forma e existe alguma forma de resolver. Isso é tudo que o Enem precisa de você para ele entender que você entendeu a proposta. Que você sabe como ser cidadão, que você sabe como ser resolutivo no meio da sociedade, que você vai conseguir crescer no seu ambiente acadêmico, ambiente de trabalho, porque você sabe viver em comunidade, que você respeita os direitos humanos. E basicamente a inferência é essa que se tem. E aí a gente tem, o que eu trouxe foram 2 macetes. Se existe um problema e alguém causa, eu trouxe aqui o macete do AEOU. Nem tudo vai vir desse AEOU, mas é uma coisa de... Se der um branco lá, na hora, eu não sei que argumento usar pra criar a minha tese. O que é tese? É que reforça o meu argumento de que alguém causa esse problema. Eu vou usar o AEOU. O A seria algo que é antiquado, né? Ou antagônico, que é velho, né? Que passou da época, já é antigo, já não combina mais com os novos tempos, né? A gente chama assim. Então... vem mais de pensamentos, por exemplo, preconceito, coisas que hoje em dia mudaram muito. Pode ser algo cultural também, uma cultura antagônica, antiquada.
a gente vem de egoísmo. Alguns temas no Enem, ele quer que você traga o egoísmo, como temas ambientais. Por que a gente tá num aquecimento global aí do jeito que a gente tá? Primeiro, claro, grandes indústrias. Segundo, falta de legislações a respeito desse controle, né, das grandes indústrias e agropecuária sobre terreno, sobre o comércio, sobre dinheiro. Enfim, vamos dizer, que eu vou adiantar aqui, a omissão governamental, mas também o egoísmo humano, que sabe que a gente está na condição que a gente está e continua consumindo, excedendo seus limites, se endividando por conta de um egoísmo. Não pensa no outro, que sofre com essas consequências. Aqui, o I é de invisibilidade. Alguns problemas, eles ocorrem por conta da invisibilidade. Tipo, Gu, foi a questão o tema que tu me falou foi de preconceito linguístico, né? Algumas pessoas, elas têm uma alfabetização muito prejudicada, o nível de alfabetização, porque elas são invisíveis para o Estado. E essa invisibilidade causa a omissão de direitos básicos, como de ter direito à escola. E aí a gente entra num dos mais importantes, que na maioria dos temas casa muito bem, que é a omissão governamental. Quando o governo se omite, o governo ele deixa de fazer o seu papel nessa garantia de direitos humanos. A gente tem uma gama de consequências aí. E tem outro interessante também, que muitos temas do Enem também podem ser encaixados na urbanização. São efeitos de urbanização. Arquitetura hostil e assim vai, né? A gente já trouxe em sala também gentrificação. Eu não sei se já ouviram. Que é tornar alguns lugares turísticos, assim, muito, muito caros, a ponto de pessoas que moram lá há séculos, né? Famílias, pessoas de grande identidade com o local, terem que se mudar porque não conseguem mais sustentar naquele lugar, já que ele foi completamente modificado pelo governo para que atenda ao turismo. Isso aconteceu em Copacabana, né? Isso aconteceu Copacabana. também em Salvador, no Pelourinho. As pessoas tiveram que sair do Pelourinho. Então, urbanização também gera muitos problemas. E aí, pô, você lembra do AEOU? Alguma coisa vai sair daqui pra você falar que alguém causa esse problema. Aqui a gente tem como causa, né? Eu vou trazer isso já já. Mas aqui, o macete agora vem pra como a gente resolve. Tem que ter o agente nessa resolução. Não dá pra falar como resolver, sem falar quem vai resolver. Não dá pra dizer assim, ó, a gente pode fazer isso aí, mas a gente quem? Você tem que delegar. Sua função ali é dizer, ó, eu tenho projetos pra melhorar a cidadania geral. Meus projetos são esse aqui. E você vende sua ideia. E o corretor vai ser a pessoa que compra a sua ideia. Se você conseguir convencê-lo, perfeito, sua nota é muito boa. E aí eu criei o Gomes. O Gomes é uma figura, um senhorzinho. Vou mostrar ele pra vocês depois. E aí o que seria? Gomes é o que eu chamo, é um mnemônico, né? Uma junção dessas letras que forma os principais agentes de mudança. O governo, ele tem a capacidade para mudar muitos dos quadros que são situação problema do Enem. E quando eu falo governo, eu vou chegar na conclusão e vou dizer, o governo precisa mudar essa situação? Não. O governo tem executivo, legislativo e judiciário. Eu fiz um módulo e tem isso tudo bem facinho. E eu vou mandar de novo para quem for novo aí no cursinho. Eu vou mandar lá no grupo. E você tem que dizer, ó, o governo, principalmente o Ministério da Educação, tem que fazer uma reforma na grade curricular das escolas, do nível básico, para que as pessoas consigam entender, ter a sensibilização adequada desde as bases do ensino e tal. Então você tem que dar nome. Mesmo o governo, existem instâncias. Você tem que nomear para quem vai delegar. O O vem de ONGs. É muito importante a gente entender que o papel de ONGs no Brasil ajuda muito, principalmente em temas sociais.
Então, falar que uma ONG tem um poder de mudança é verdade. Não é chulo, é importante. Você não pode dizer, na toda a sua conclusão, que só a ONG vai resolver alguma coisa. Mas ela pode sim contribuir com um fator de melhora para muitos dos temas sociais. Certo? Por exemplo, dar incentivo, o governo dá incentivo a ONGs, né? Governo não, mídia, o papel da mídia em dar incentivo de visibilidade a ONGs que fazem um papel muito bonito, enfim. O M vem de mídia. A mídia também tem um papel muito importante porque ela abarca uma gama de pessoas que os outros não conseguem. Ela se comunica com todas as pessoas, de todas as faixas etárias, todos os grupos. Então, hoje em dia todo mundo tem internet, se não tem internet tem acesso à TV. Então a mídia ela tem uma capacidade de sensibilizar muito grande. Olha as campanhas de cigarro. Como mudou a caracterização do consumo de cigarro pelas pessoas, né? A partir que a mídia veiculou que o cigarro causa câncer e tal, porque antigamente era bonito, era considerado moda, as propagandas eram todas com as pessoas fumando e tal, bem lindas, e hoje em dia a gente só mostra a desgraça que acontece por conta do cigarro mesmo, da nicotina. E isso é importante, o papel da mídia na sensibilização é muito importante. E é por isso que eu trouxe aqui de novo no S a palavra sensibilização. A gente não conscientiza ninguém, a gente sensibiliza, a gente torna elas sensíveis para entender o problema. Se você coloca essa palavra na sua redação, o corretor vai te dar muita moral, porque ele vai dizer, pô, essa pessoa entende do que tá falando, entende sobre a proposta dela, ela foi bem estudada. Ela arquitetou direito, previamente, ela estudou, enfim. O E vem de escola, porque as escolas também têm uma capacidade de mudança muito grande, já que, principalmente em temas que a gente consegue mudar mentalidade. Ah, mas as novas gerações, elas só vão conseguir mudar a sua mentalidade se as escolas mudarem sua base curricular, se elas conseguirem fazer campanhas, palestras, e aí dá pra brigar em vários temas. E o S de sociedade. A sociedade como um todo, né? As pessoas precisam ser agentes de ações, principalmente aqui no aquecimento global. A sociedade precisa dessa sensibilização e a própria sociedade vai ter uma capacidade de ser agente de mudança. De ter autonomia para fazer mudanças importantes, né? E aí vamos Agora, nunca pode dizer somente a sociedade, né? Como você estava falando. Não, aí você vai... um complemento. Você tem que fazer uma solução robusta, muito sólida. Você não pode dizer, a sociedade tem que mudar isso aí. Mas você pode dizer, sim, que a partir da sensibilização, a sociedade vai ter o poder de mudança, sabe? De todo um quadro, um contexto social. Eu coloquei próximos passos, né? Pense num título. O título, ele não é obrigatório no Enem, mas ele é um diferencial. Já falei várias vezes para meus alunos. Se o corretor tá lá lendo 200 redações numa hora, para ganhar merreca, sei lá, R$30 por redação, ele tem que ler em 1 minuto. Ele não quer interromper a leitura porque ele não entendeu um trecho. E ele quer captar a atenção para sua redação, para ele não ter que parar ali para tomar mais um gole de café, porque ele tá exausto. Pensa nesse cenário. Então, quando você tiver a frieza de pensar num título criativo, né? Você consegue captar a atenção desse corretor desde o início da sua redação. Então, aqui são 2 redações minhas. Aqui foi... não sei se foi... foi da mulher. Eu tentei fazer o que a gente chama de uma estratégia de argumentação da TV, de repórter, né? O tema foi inferioridade. A gente vê por aqui. Que a gente consegue comparar, associar com o lema da Globo, né? É da Globo, né? A gente vê por aqui. Acho que, enfim. E aí, eu tinha colocado o meu texto logo no primeiro parágrafo. 3 elementos muito ricos para lidar sobre a misoginia, né? O ódio contra a mulher e tal. Que foi trabalho com remuneração indevida, misoginia, patriarcalismo. Pronto, obrigada. Patriarcalismo. Já dei 3 informações importantes que mostram que eu sei do que eu tô falando, sei do tema.
E eu fiz como aqueles repórteres fazem mesmo, pra introduzir uma reportagem. Aí continuei. A mulher é exposta a diversos fatores que ainda no século XXI a definem e principalmente a tratam como sexo frágil. Tá lá pro restante. Não importa o restante. Eu quero mostrar aqui que são frases genéricas que você pode decorar. E claro, tem que adequar, né, ao contexto da sua redação. Essa daqui, essa de baixo, foi da redação sobre liberdade religiosa, alguma coisa assim. Do Enem, que eu botei pimenta nos olhos dos outros é refresco. Cara, o corretor, ele consegue captar a atenção quando ele pensa, pô, essa pessoa tem uma capacidade criativa que as outras 20 redações não tiveram. Então, esse é o diferencial. Ele já vai manter a concentração ali. Trouxe... Não, aqui. Essa redação, eu tava estudando justamente isso na faculdade. Sim, eu tava na faculdade, fiz Enem, louca. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, velho, caiu cinema e eu tô bem estudando cinema agora. Então eu tentei contar uma historinha. Eu não tinha muito repertório além disso. Aí eu falei, quando as primeiras imagens em movimento foram capturadas, mal sabiam os irmãos Lumière, que foi quem criaram, né, as imagens, a filmagem, o primórdio da filmagem, pioneiros nessa tecnologia que um dia possibilitaram o surgimento de um grandioso tipo de arte. 2 pontos, o cinema. Isso aqui, ele bonifica na competência 1, que é de escrita, né? Capacidade de escrita, gramatical mesmo. Os 2 pontos. Ter 2 pontos na sua redação vai lhe dar pontos. Só aplicar direitinho. Esse tipo de arte ganhou, ao longo do tempo, bastante força e ainda hoje está presente para a sociedade como forma de entretenimento, através de um mercado financeiro muito lucrativo. Todavia, é preciso destacar que o cinema ainda não está ao alcance de todos os brasileiros. Até quando? Eu já trago uma situação que questiona um problema ali na introdução. Então, dá pra prender essa atenção. Eu não tinha fórmula ainda na época, porque eu fiz só... Eu não tinha interesse em fazer o Enem, né? Foi que eu tinha me inscrito. Mas, basicamente... eu trouxe como raciocinar aqui nesse início de redação. A gente pegou a situação problema. A gente conseguiu destrinchar o título, né? A gente vai pensar assim, quem causa o problema? E principalmente ali na introdução, a gente vai dizer a quem afeta. Porque na introdução, a primeira dica. A dica é: peguei todos os temas aqui, todos os nomes aqui dessa proposta que ele traz, né? A proposta do jeito que ele traz. E separei ali todas as palavras importantes que eu tenho que usar no meu texto, para não ter fuga. A melhor estratégia para não ter fuga parcial ou total do tema na sua redação é já na introdução você colocar todos esses, não precisa nem ser sinônimo, coloca todos esses na sua introdução. No contexto brasileiro, a inclusão social de portadores de necessidades especiais continua sendo um dilema ainda mesmo no século XXI. Pronto, perfeito. Já consegui colocar todos os elementos, não vou fugir do tema, já garanti isso e também consigo manter uma consistência no meu texto mais pra frente, porque eu vou seguir uma linha de escrita, né? E aí eu já consegui colocar quem é afetado pelo problema, porque isso é muito importante, já que a gente fala de direitos humanos, né? E quem causa, eu vou falar agora. Eu já falei que isso é um dilema e eu vou complementar minha introdução dizendo: isso se deve por conta de... Aí eu penso no A, E ou U. Quem se adequa mais? Vamos dizer, por conta de uma omissão governamental acentuada sobre essa população, entendeu? E vou colocando. Aqui eu já tenho uma introdução muito facilmente, usando uma fórmula. E aqui... A outra coisa que eu tenho que fazer é como resolver o problema. Eu não tenho que, antes da conclusão, falar nada sobre resolver. Eu só problematizo, né? Tenho 4 parágrafos. Introdução, eu problematizo. Na segunda, no terceiro, né? D1 e D2. Eu vou destrinchar mais a minha capacidade de convencer o corretor desse problema grande. E no último parágrafo, eu só preciso fazer uma coisa: resolver. Como se fosse fácil, né? E aí, a gente vem pro D1 e D2.
certo? Se eu falei do problema, quem causa e a quem afeta, eu preciso destrinchar. No D1, eu posso trazer como esse problema acontece, né? Como ele é causado. E no D2, como eu tenho que fazer um link, um conceito, né? De conectar o texto, se eu falei aqui de causa, eu posso falar aqui quais são as consequências desse desafio, desse emblema, desse problema. Quais são? Se alguém causa de alguma forma e tem consequências de outra forma. Então eu vou ter uma coesão textual, né, na escrita, na estrutura do meu texto. Se eu posso trazer um tema que se adequa a passado, presente ou passado e futuro, eu posso dizer, esse problema sempre foi assim? Ou nem sempre foi assim? Ele foi diferente em algum outro momento da história? E quais são as expectativas para o futuro no D2, né? Tipo, ele era assim, mas hoje em dia, ou mais pra frente, ele pode se tornar agravado ainda por X ou Y fatores. E aí você traz os dados corroborando. Mas a ideia dá pra trazer uma relação de tempo, certo? Entre um e o outro parágrafo. Posso também trazer os pontos, né, positivos do problema, de algo relacionado ao problema, né? Porque nem tudo é um problema estritamente prejudicial. Algumas coisas vão ter um ponto positivo. E pontos negativos em contraponto. Por que não o contrário? Porque se eu trago o ponto positivo aqui, não vai casar com a solução que eu vou trazer depois. Se depois eu tenho que trazer uma solução, por que eu tenho que solucionar algo que eu já trouxe que é bom? Então eu boto o bom lá em cima para ser esquecido, certo? E aí eu trago o bom, o contraponto, e aí eu venho pra conclusão. Ou eu posso falar também só de fatores negativos. Isso aqui, ponto negativo, e além do mais, tem mais ponto negativo por aí, vindo. Então, é uma coisa, é um modelo, gente, adaptável ao tema, certo? Mas aqui, peguei a redação, destrinchei o título, pensei aqui, quem causa pra quem e como resolver. E fazer essa relação entre parágrafo 1 e parágrafo 2, do desenvolvimento, né? Poxa, não tem muita dificuldade, não. A dificuldade agora vai ser só botar a ideia no papel. E aí eu vou fazer minha prova, deixa meu cérebro matutando e volto depois pra resolver. Na conclusão, como eu falei, tem... Basicamente, você tem que criar alternativas para driblar com efetividade esse problema. Não pode ser raso. Então eu criei os 4 Qs. Eu não acredito que eu tô desenhando isso aqui, gente, porque vai ser horrível. Eu vou botar K na frente, ó. Ó, não tá aqui? Não tá aqui. Tá, vamos ver. Deixa eu sair do slide que a gente consegue ver aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um módulo, tá? A gente vai falar aqui da conclusão dos 4 Qs. Meu Deus, não sei passar. Dá pra ver aí? Dá sim. Pronto, aqui embaixo. Na conclusão, tudo que você precisa fazer quem tem que fazer, e é o Gomes, né? Ou o governo, ou a ONG, ou a mídia, ou escolas, né? Ou sociedade como sensibilização. Pronto. Quem tem que fazer, o que essa pessoa vai fazer, essa pessoa, esse órgão vai fazer, de que jeito vai fazer. Ou seja, não é só dizer, o governo tem que fazer políticas para isso. Não. Tem que fazer que políticas que são necessárias. Que tipo de política? Uma política de reforma de algo, de reestruturar uma legislação, por exemplo, uma lei, ou de punir, uma política que ajude a punir com mais rigor alguns tipos de crimes, por exemplo, crimes cibernéticos, né, cybernéticos, sei lá, crimes virtuais, que tem estado muito em alta esse ano, também é uma grande proposta pro Enem. Então você coloca bem delimitadinho o que tem que ser feito e pra que tem que ser feito, porque com esse pra que é a forma de fechar o seu texto. Eu gosto de falar em aula também, eu tenho aqui esse papel. Aqui é minha introdução e aqui é minha conclusão. Quando eu falo pra que eu tenho que ser feito, eu meio que faço isso. Eu junto. E aí tem uma coesão. Você vê que o seu texto, ele tem início, meio e fim, mas que no final ele casou, sabe? Tipo, a minha proposta de conclusão
ainda está condizente com o que eu trouxe de problema no início. Então, pra quê? Pra amenizar essa situação, problema que eu trouxe lá no início, certo? É o fechamento. E isso aqui, só com esses 4 Qs, a gente consegue os 200 pontos de uma competência. Então, eu acho que a competência é mais tranquila. E é realmente uma fórmula. Uma coisa importante... Essa é a mais legalzinha de estar fazendo, eu acho, que é a conclusão. É isso, é mais interessante porque uma coisa leva a outra, né? Não tem muito problema. Não tem muito raciocínio por trás, igual os outros. E aí, eu trouxe isso justamente porque você tem como resolver, alguém tem que resolver e resolver de alguma forma. O que é que eu quero complementar aqui? Ah, tá. Sempre, gente, se atentando que a introdução, ó, 5, 7 linhas aqui, conclusão 5 a 7 linhas, porque o eixo maior é a sua argumentação. Então, quando eu penso na proporção entre os parágrafos, eu não posso fazer uma introdução que vem até aqui e deixar pouco espaço para terminar meu texto, porque eu vou mostrar para o corretor que eu não sei me planejar. Por isso é interessante treinar. Mostra que você sabe que tem domínio de escrita, domínio estrutural, né? Domínio de gramática, de semântica, tudo. E aí eu trouxe agora a redação nota 1000 pra gente fechar. Trouxe mais redações, mas não sei se dá tempo. De 2017, foi Desafio para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Vocês veem que isso, a palavra desafio muda tudo, porque o texto todo tem que falar de desafios. Então, a minha capacidade de argumentar tem que ser em cima desses desafios. Eu não posso falar sobre a invisibilidade de trabalho de cuidado realizado pela mulher sem tratar desses desafios em todos os parágrafos, porque é o que delimita. Eu quero isso aqui sobre os desafios. Certo? E aí vamos ler eles junto agora. Tem 3 parágrafos porque, como ficou grande, eu coloquei na outra página a conclusão. Em razão de seu caráter excessivamente militarizado, a sociedade que constituía a cidade de Esparta, na Grécia Antiga, mostrou-se extremamente intolerante com deficiências corpóreas ao longo da história, tornando constante, inclusive, o assassinato de bebês que as apresentassem, por exemplo. Passados mais de 2000 anos dessa época... Ai, eu te pedi a caneta é melhor, né? Dessa época, cadê? Ou seja, retomei a frase anterior, o período anterior, né? Então, eu já conectei aqui os tópicos. Vocês vão ver que numa redação nota 1000, todos os tópicos são ligados por conectivos. E isso já garante também 200 pontos. Eu falo que é de graça esse ponto. Por quê? Sempre que tem um ponto aqui, gente, todo ponto que você coloca na redação. Terminei de fazer a redação, vou olhar os pontos. Será que tem um conectivo perto deles para ligar essas frases? Tem que ter em todos. Então, 200 pontos é só de conectivo? 200 pontos é só de conectivo. Por isso que eu falo... Legal. Não, se atenta. Acabou de fazer a redação, deixa eu ver aqui os pontos. Depois tá tendo um conectivo direitinho. Deixar passar um, ainda vai. Algumas redações nota 1000 ainda passam um. Mas mais do que isso, não tira 200 pontos. Tá. Passado 2000 anos dessa prática tenebrosa, ainda é deploravelmente perceptível, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil, que é o contexto que a gente quer aqui, né? É que ele já trouxe na introdução uma palavra da proposta. A existência de atos preconceituosos perpetrados contra essa parcela da sociedade, que são um motivo primordial para que se perpetue como difícil a escolarização plena de deficientes auditivos. Desculpa que minha garganta tá muito ruim. Esse panorama nefasto suscita ações mais efetivas, tanto do poder público quanto das instituições formadoras de opinião, com o escopo de mitigar os diversos empecilhos postos frente à educação dessa parcela social. O que importa aqui? Vamos ver aqui, ó. O ponto usou conectivo. Aqui tem outro ponto. Usou de novo um conectivo, ligando as frases. E uma coisa interessante cadê? Antes da tese... Não vou falar logo da tese. Esse panorama nefasto é uma forma bonita de dizer essa situação, problema.
suscita ações mais efetivas. E aí vem a tese dele. E sempre a tese é interessante que tenha dois agentes. Pra gente trabalhar no D1 ou D2, e D2, né? Pode trazer um só? Pode. Aí você trabalha nele nos dois. O que acontece? Você não pode trazer na conclusão algo que você não trouxe no seu corpo do texto. Nunca coloque na conclusão informação nova. A conclusão só vem para trazer a solução. Não tem que trazer uma introdução, uma informação nova, porque isso vai mostrar que você não tem domínio da escrita. Não é o lugar de estar ali. Então, aqui ele traz o poder público, ou seja, governo, quanto das instituições formadoras de opinião. É um nome bonito para escola. Quem forma a opinião das pessoas é escola, certo? Então, a gente está falando aqui de conhecimento, certo? Ou seja, as escolas são antiquadas, são antagônicas. Elas precisam se adequar a essa nova realidade de não abarcar mais a invisibilidade para esses grupos. Beleza? A outra coisa muito interessante aqui na introdução vejam que nenhum período fica longo. Porque quando a gente tem um período longo demais, fica confuso e o corretor ele tem que interromper a leitura. E aí, o máximo, assim, interessante é 3 linhas, assim, ó. De 2, 3 linhas de escrita antes de vir um ponto. E o ideal é ter pelo menos 3 pontos no parágrafo. Ó, aqui eu tenho uma parada, né? Aqui eu tenho uma parada. Aqui eu tenho outra parada. Pra dar tempo da pessoa parar pra respirar, pra ler e não perder o fio da meada. Quando a gente coloca muitas ações seguidas de vírgula e vírgula e vírgula, a gente perde ponto por não entender esse contexto de escrita, de fluidez do texto, né? De conexão entre os fatos e tal. E aí ele continua. É indubitável, de fato, que muitos avanços já foram conquistados no que tange a efetivação dos direitos constitucionais garantidos aos surdos brasileiros. Pode-se mencionar, por exemplo, aqui faltou, sempre que você falar, por exemplo, aqui teve outro também, tornando constante, inclusive, por exemplo, esses termos eles têm que vir envoltos por vírgula, né? Antes e depois. E a classificação da Libras, a língua brasileira de sinais, é sempre interessante quando trazer uma sigla pela primeira vez, você destrinchar. Bom, se for uma sigla muito conhecida, tipo OMS, você não destrinchar, você tá vendo que tá com pouco espaço no texto, escreveu demais, tudo bem, o corretor ele vai entender. Ele não vai te cobrar por não ter escrito o que é OMS, porque todo mundo sabe que é a Organização Mundial da Saúde. Mas algumas siglas, elas têm que ser explicadas. Então, a Libras como segundo idioma oficial da nação em 2002, a existência de escolas especiais para surdos no território do Brasil e as iniciativas privadas que incluem cidadãos como partícipes de eventos. Outra estratégia aqui da competência 1 que bonifica a pessoa. O uso disso aqui, ó, esse travessão. Veja que aqui, quando ele fala a Libras, a língua, né? O idioma, ele podia ter trazido parênteses, mas ele trouxe os travessões. Isso mostra uma riqueza textual, gramatical, muito grande. Então, ele é bonificado, assim como aqueles 2 pontos que eu mostrei pra vocês. Colocar 2 pontos e colocar isso aí vai lhe garantir uma nota muito maior na competência 1. Só nisso aí. Então, se programe para ter esses 2 no seu texto. Como no caso da plataforma. Aqui ele faz de novo. E isso aqui vem, gente, sempre para explicar algo, para fazer algum comentário que poderia não vir na frase que você quer falar, mas que complementa, que adiciona algo importante para o contexto. Pode ser até uma ironia, mas uma informação
como essa aqui, tipo, explicativa, né? Informativa, algo que contextualize, como no caso da plataforma YouTube Educação. Por que ele não fecha aqui de novo? Porque aqui tem uma vírgula. Então, a vírgula elimina a necessidade de colocar de novo. Então, ele só coloca aqui no início. Tá certo, não tá errado não. Como aqui, por exemplo, não tem vírgula, não tem nenhum sinal depois e antes, ele coloca certinho. Cujas aulas sempre apresentam um profissional que traduz a fala de um professor para a língua de sinais. Por que eu fico falando, interrompendo? A nossa intenção aqui não é entender o que ele diz, é entender por que ele tirou nota 1000. Depois a gente pode ler com calma. Eu tô lendo aqui pela primeira vez com vocês a redação agora, eu sempre gosto de fazer isso, porque é uma surpresa pra mim também. E eu não fico com viés, sabe? E aí a gente consegue ver a estrutura e não necessariamente o que ele escreve de informação, porque não é isso que importa pra gente. Nosso argumento a gente vai construir. A gente precisa saber o que ele usou pra conseguir nota 1000. De estratégia mesmo, de fórmula. Apenas medidas... Ele não, acho que é isso. É ela, né? Desculpa. Apenas medidas flagrantemente pontuais como essas, contudo... Veja, ó. O contudo, ele veio vírgula, entre vírgula, né? Antes e depois. Porque é uma informação ali que não está diretamente ligada à frase. Ele está negando. Assim como o inclusive, ou por exemplo. Então, sempre que você lembrar dessas expressões, eu vou dar uma aula pra vocês de vírgula. Eu acho que é legal. Vem com a vírgula antes e depois. São incapazes de tornar a educação de surdos efetiva e acessível a todos que necessitam dela, visto que não só a maioria dos centros educacionais está mal distribuída no país, mas também a disponibilidade de professores específicos ainda é escassa, além da linguagem de sinais ainda ser desconhecida por grande parte dos brasileiros. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô trazendo vários problemas. Qual é a melhor lógica pra resolver? Entender aqui que todo problema que eu coloquei tem que ter uma solução viável. E eu vou trazer justamente na solução, no último parágrafo, a solução para esse problema. Eu não posso trazer uma solução que abarque um problema que eu não citei. Se eu citei aqui que não tem professor disponível específico, que a linguagem ainda é desconhecida, eu não posso trazer uma situação, uma proposta de conclusão que não trabalhe esses problemas que eu trouxe. Porque senão eu vou dizer que os problemas que eu trouxe não são significantes. Sabe? E o seu texto também não fica coeso. Eu falo que o texto ele tem que ser como uma história meio que liga os pontos. As coisas têm que casar do início ao fim. Então tem que ter coesão e coerência. No que tange à sociedade civil, vamos pro D3 aqui, né? Não, D2, desculpa. Nota-se, por que ele tá trazendo isso aqui? Ele colocou no primeiro parágrafo, veja aqui, ó. Avanços conquistados no que tange à efetivação de direitos. Direitos, ele remete a poder público. Agora, no que tange à sociedade civil, nota-se a existência de comportamentos e ideologias, como eu falei, gente, coisas ultrapassadas, né? Altamente preconceituosas contra os surdos brasileiros. E aqui ele tem, como ele trouxe duas coisas, a primeira ele retrata no D1, a segunda ele retrata agora no D2. A intenção é essa, vamos ver se ele vai fazer direito. A título de ilustração, uma forma aí também de garantir a coesão, né, entre uma frase e outra. É comum que pais de estudantes ditos normais, entre aspas, porque ele tá ironizando, né, porque o que é ser normal? Dificultem o ingresso de alunos portadores de deficiência auditiva em classes não específicas a eles, alegando que tal parcela tornará o ritmo da aula mais lento. De novo, ele ironiza, né? Ele torna chulo, tipo, não justifica o ritmo da aula vai ser lento, não existe, não tira o direito deles de ter que aprender também no mesmo ambiente, né? Que colegas de sala difundam piadas e atitudes maldosas e que empresas os considerem inaptos à comunicação com outros funcionários. Que a gente viu lá naquela proposta, como as empresas têm essa visão de que são pessoas incapazes, né? Inclusive de erguer, de ascender e tal. Essas atitudes deploravelmente constantes no Brasil ratificam, ou seja, reafirmam a máxima atribuída ao filósofo Voltaire.
Os preconceitos são a vazão dos imbecis. Veja que ele pegou uma frase genérica sobre preconceito, que podia ser sobre vários temas, decorou e trouxe para a redação. Isso é o que eu penso para vocês. Gostou muito de uma frase e acha que se aplica a vários temas, decora. Escreve lá 100 vezes no caderno, brincadeira. Mas decora, pô. E aí você só vai precisar de uma ou duas frases. Na hora você vai ver, você vai trazer um argumento, e é o que a gente chama de reforço argumentativo, né? Aqui ele traz uma figura de autoridade para reforçar o argumento dele, na tentativa de me convencer. Se o filósofo disse algo que corrobora pro meu pensamento, é porque eu tô falando algo que você tem que acreditar. Certo? Só pra fechar, já sei que a gente já acabou o tempo, só vou trazer aqui a conclusão. Vamos ver se ele... Eu botei o Gomes aqui pra ficar bem frente a frente com o que a gente... Pra remeter mesmo a lembrança do que a gente viu. Tratou, vamos ver como ela aborda a conclusão. Urge, pois, veja que, mais uma vez, ela começa trazendo a conexão com o parágrafo anterior, né? Então, o texto ele fica amarrado, a fim de tornar atitudes intolerantes restritas à história de Esparta. Oh, que legal! Ela, mais uma vez, chegou aqui e fez isso, ó. Ela amarrou a conclusão à introdução. A Esparta, que ela falou lá no início do texto, ela vai e traz aqui, ó. A Esparta tem que ficar para trás, porque o Estado hoje não pode continuar negando direitos, inclusive de vida, porque viver também é estar presente em ambientes, é ter acessibilidade, é ter seus direitos garantidos, isso é vida. Então, fica muito bem amarrado o texto dela. E a conclusão tem que trazer isso. Que o Estado construa mais escolas para deficientes auditivos em municípios mais afastados de grandes centros e promova curso de Libras para professores da rede pública. Vocês lembram que falou da incapacitação dos professores? Então, é uma proposta que tem que vir. Por meio da ampliação de verbas destinadas ao Ministério da Educação, veja que traz que é um problema do governo, mas dá nome quem tem que ser privilegiado aqui é o Ministério da Educação com essa verba, certo? Porque é ele que vai encaminhar diretamente para essa demanda escolar, e da realização de palestras com especialistas na educação de surdos. Palestras também é uma coisa muito interessante para a gente colocar no nome de escolas, né? Com especialistas na educação de surdos, em prol de tornar a formação educacional deles mais fácil e mais inclusiva. Outro sim, de novo aqui, ele traz um ponto conectivo, né? É importantíssimo que instituições formadoras de opinião, como as escolas já citadas, né? E aqui traz de novo tradução, a travessão. Aqui eu já achei que exagerou demais, trouxe travessão em tudo. Mas tudo bem, não é um erro não, viu? A pessoa quis mostrar que sabe usar. Como escolas, universidades e famílias socialmente engajadas. Vocês viram que foi uma exemplificação que veio dentro desse espaço. Promovam debates amplos e constantes acerca da importância de garantir o respeito e a igualdade de oportunidades a essa parcela social. O que ela tinha trazido lá também como problema? A inadequação, né? A gente falou que as coisas estão antiquadas, a mídia é antiquada, as pessoas formulam ideias antiquadas, as pessoas fazem piadas. Então, na minha estratégia de solução, eu tenho que trazer que é importante garantir o respeito que as pessoas não têm tido. E aí, a partir do diálogo nos lares, seminários, de feiras culturais, ou seja, pegando toda a comunidade, em ambientes educacionais. Assim, reduzir-se-ão os empecilhos existentes hoje em relação à educação de surdos na nação e formar-se-ão cidadãos mais aptos a compreender a necessidade de respeito a eles. Afinal, segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Mais uma frase bem genérica, muito bem aplicada, né? E aí, o que é interessante, gente? Tem esse final aqui também é uma fórmula. Como toda a situação do Enem é uma situação problema,
E você tem que falar quem vai ser afetado, pra que tem que ser feito lá nos 4 Qs. Isso aqui é uma coisa que dá pra decorar e colocar em qualquer redação que se faz. Certo? Reduzir os empecilhos existentes hoje em relação a x. O tema que o Enem trouxe. No Brasil ou no mundo, depende do recorte. E se formarão cidadãos mais aptos a compreender a necessidade de tal. Que é o que a gente quer trazer ali no início, remeter, né? E é isso, é uma fórmula. E aí, de novo, corrobora com a figura de autoridade. É uma coisa que não sou eu que digo, é Kant que diz. Entendeu? Então, só ajudando aqui a disseminar o conteúdo que um filósofo importante falou. Entendeu? Mostra que eu tenho um repertório. E isso enriquece muito minha redação. Eu trouxe mais alguns modelos, e aí não seria de redação nota 1000, seria de redações com mais erros. Mas eu não sei se eu trago agora. Não, já acabou o tempo, né? Melhor Eu eu tenho uma vou. dúvida. Tu acha que essa linguagem rebuscada influencia? Eu imagino que influencia impressionando mais o corretor. Mas palavras simples Sim. tiram notas Não ou tira. não? O que a gente não pode Então, falar é palavras coloquiais. Por exemplo, primeiramente é uma palavra coloquial. Não se fala primeiramente. Primeiramente é uma coisa do cotidiano, de uma linguagem informal, coloquial, do dia a dia. Mas eu não preciso escrever reduzir-se-ão. A norma culta. outro sim. Outro sim é interessante. Por quê? É uma coisa fácil de decorar no início de qualquer parágrafo, você pode enfiar. É feio? Mas é uma coisa que não é tão rebuscado. Tá ali na escrita formal mais do que um reduzir-se-ão. Entendeu? Faz Então, sentido. não precisa usar dessa norma para ser culto. É extremamente complexa. Então, você só precisa fazer o texto bem amarrado, não deixar pontas soltas, não esquecer dos conectivos, não fazer muitos erros de vírgula, que é o que a galera sempre erra muito, vírgula. Outra coisa para estudar também, no módulo tem, vocês dêem uma olhada, crase, aqui, governo federal, não dá pra botar um órgão público com letra minúscula, pô. Então, são essas coisas aqui, ó, Constituição Federal. Essas coisas tiram um ponto, mas não trazer uma linguagem, direto na sala, porque esses são novos, mas direto na sala eu trago redações com nota 1000, mostrando, ó, gente, a linguagem dessa pessoa foi bem direta. Tem gente que coloca, já vi música de pitch em redação nota 1000. Músicas bem do dia a dia, sabe? Tanto que eu trouxe até uma redação aqui, bem... Eu acho que não foi nota 1000, mas eu não sei. Aqui. No seriado de Breaking Bad, o ator interpreta um personagem com paralisia cerebral. Ou seja, você não precisa citar 500 filósofos para você ir bem numa redação. O cara que usou Breaking Bad, uma série mundialmente famosa, que tem enfoque com um personagem importante que tem paralisia cerebral. E ele vai falar aqui de alguns dilemas que esse personagem vive por ter uma deficiência na série. Então, ele já começa no primeiro período aqui da redação dele, enriquecendo demais, porque ele mostra que ele tem conhecimento de mundo. Isso reforça muito a argumentação. Então, eu não cheguei a ler essa redação toda, eu separei, por isso que eu não botei no slide. Mas eu vi que isso aqui já chama atenção. E ele nem botou título. Mas ele colocou algo que traz conhecimento de mundo, um reforço argumentativo. Então é interessante. Você vê que não precisa ter uma redação aqui, ó, Folha de São Paulo, tudo pode inventar fonte? Pode. Ninguém vai lá chegar aqui, ó, Folha de São Paulo disse, e vai botar aqui, ó, Folha de São Paulo disse para pesquisar. Porque ele tem um tempo e ele vai ganhar muito pouco por aquele tempo que ele gasta corrigindo. E ele não vai sair pesquisando as informações. Se você colocar de forma coerente, beleza, pode ser que passe. Se for uma informação muito desconexa com o que acontece, claro que a pessoa vai dizer, pô, mentiu na cara dura e achou que eu era otário, então vai te prejudicar. Então, é uma coisa de... Qual é a ideia aqui? Não precisa usar 30 filósofos, decorar 30 filósofos. É algo do conhecimento de mundo que se adequa e mostra que você não fica bitolado estudando história, geografia, matemática, redação.
você conhece das várias perspectivas que corroboram com a ideia do tema. Não necessariamente linguísticas, mas que te dão uma aprendizagem mais macro, né? Mais dinâmica, enfim. Eu acho que depois eu mostro as outras redações pra vocês, mas a ideia é essa. Quis trazer um apanhado geral de tudo que a gente tratou aqui ao longo do semestre. E vou mandar aqui o módulo pra vocês terem uma ideia aqui também do que a gente botou. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Aqui algumas frases pra usar na redação mais genéricas, que você pode... Aqui, genéricas. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio. Como Confúcio diria, não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Dá pra se encaixar em qualquer tema do Enem. É só você saber onde aplicar, certo? Então tem alguns exemplos aqui e alguns exemplos de título, que também dá pra encaixar qualquer tema e fazer um título muito criativo, porque isso vai deixar o seu texto mais enriquecido, certo? Basicamente isso, gente. Minha garganta não aguenta muito mais, não. E aqui, ó, só pra fechar mesmo, prometo. Conectivos, né? A gente pensa em coesão e coerência. A coesão, ela é feita pelos conectivos, que é a competência relacionada aos conectivos, e a coerência do texto é o que eu falo da amarração. Do texto tem início, meio e fim bem amarrado, bem fechadinho, com uma linha de pensamento bem organizada, mostra que ele foi planejado. Mas quando a gente fala de coesão, todo início de parágrafo tem que ter o seu conectivo no início ali. Aí tem, diante desse contexto, sobre esse viés, além disso, porque é uma soma, né? Ou então, por outro lado, quando for uma negativa. E para conclusão, sempre umas coisas mais conclusivas. Portanto, em suma, então, entende-se, pois, x, y, z é a questão final. Então, para você adequar, por exemplo, aqui o outro sim entra no D2 muito perfeitamente. E dentro dos parágrafos, sempre que terminar com um ponto dentro do parágrafo, olhar aqui, pode pescar, inclusive, quando estiver fazendo uma redação de teste e tal, quando for mandar pra mim. E aí, ver aqui, ó, qual que se adequa mais. Eu tô querendo explicar alguma informação, concluir, eu tô fazendo uma oposição, então dá pra adequar aí os conectivos, certo? E é isso, gente. E hoje, crianças, aprendemos que o senhor Gomes sabe resolver problemas. Aqui, eu criei ele na inteligência artificial. Ele é muito bonitinho. Senhor Gomes. E é isso. Vou mandar lá o módulo pra Valeu, vocês. boa Vão noite. descansar agora. Boa noite. Certo. Ah, não, e tu falou da dor de garganta e eu que tô com dor de garganta e uma afta ainda. Vai se cuidar, que você é estresse. Novamente, boa noite. Boa noite.